Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Então, muito bem-vindos ao À Conversa Com, o único podcast que tem vários erros gramaticais logo no título, só para provarmos que foi de propósito, porque senão havia malta que achava que tinha sido sem querer que eu tinha feito esta série. Então tive que pôr vários lá no título. E hoje estamos à conversa com o João Cortinhas. E eu não vou começar com a pergunta normal de quem é o João, porque acho que essa cena é uma... Epá, já está muito batida. E, portanto, primeiro toda a gente conhece o João Cortinhas. Sim. Toda a gente. E quem não conhecer, problema deles, principalmente. Não, muito longe de ser muito conhecido, mas obrigado. Toma isso como um elogio. Exatamente. Acho que é muito fácil saber quem é o João Cortinhas. Eu quero perguntar quem é que o João Cortinhas quer ser? Não quem é o João Cortinhas, mas quem é que o João Cortinhas quer ser? Essa é a pergunta que eu quero começar. Olha, é curioso essa pergunta, Ricardo. Porquê é que é curioso? Porque vou pegar no mote da nossa conversa em off antes de iniciarmos. Certo. Provavelmente o João Cortinhas do futuro é uma pessoa que tem de dizer mais vezes não. Ok. Porque hoje diz demasiadas vezes que sim, pela minha vontade de ajudar, de estar presente, mas o sim que eu dou, ou os sims que eu dou muitas vezes, é o não que eu também dou muitas das vezes à coisa mais importante que eu devia estar a fazer. Certo. E independentemente da transformação que eu acredito muito, não é? Na transformação constante que nós vamos estar sempre a fazer, e eu quero ser uma pessoa que cada vez mais tem a capacidade de dizer que não. Eu acho que este é o grande claim. Quero ser uma pessoa capaz de dizer mais vezes que não para dizer os sims, os melhores sims, os sims mais corretos. A que é que eu quero dizer sim? Sim. Que acredito que seja a pergunta este podcast consequente, não é? Consequente. Mas é o sim àquilo que importa, a única coisa que realmente importa, a única coisa que acontecendo tudo se transforma. E naturalmente há uma componente profissional, há uma componente profissional também pessoal e profissional, exatamente, nisto. Profissional a projetos onde efetivamente eu consiga cada vez mais cumprir a lei de Pareto, que é uma busca, incessante, não é? Que é os nossos 20% de esforço para os 80% dos resultados. Eu acredito muito que isso consegue-se através do sim e do não. Certo. E depois também cada vez mais a melhorar a minha presença, o meu estar com a minha família, a capacidade de conseguir estar mais vezes presente com a minha família. É essa a pessoa que eu quero ser no futuro. Certo. Há aqui duas tónicas diferentes, que é, por acaso, esta questão do não é muito engraçada, porque toda a gente diz essa cena a malta tem que dizer não mais vezes e dizer não a vários projetos e focar-se. Eu tenho mesmo que dizer que não. Não é? Eu no outro dia estava a falar com o Timo Vieira e ele estava-me a dizer quase o contrário, que ele estava a dizer assim, não, eu digo sim a muitas coisas, e eu perguntei-lhe exatamente isso, mas não é? Ele tem a academia, a Brave Generation, tem os projetos dele, as empresas, não? Tu não dizes sim a coisas mais, ele, eu gosto de estar aqui, eu gosto de dizer sim a estas coisas, e que é um bocado aquela ideia que eu sempre que vejo pessoas do teu tipo de personalidade, que gosta de fazer cenas, a dizer-me que eu tenho que dizer que não mais vezes, eu penso, mas será que vais ser mesmo feliz se disseres não mais vezes? Parte desta cena da experiência de vida não é dizer sim muitas vezes? É um ponto muito interessante que traz, e naturalmente esta é a adrenalina. Esta é a adrenalina. É a adrenalina de acaba a reunião, venho a correr para aqui no caminho, eu vinha a reunir com uma malta no caminho e vinha com câmera, então o telefone estava preso, espero que ninguém das autoridades seja ouvir isto, mas o telefone estava no volante, então de vez em quando, né? E eu repetia e a malta dizia assim, João, já estou a ficar enjoado, né? Mas é verdade que a adrenalina de fazer muitas coisas dá muita pica, está aqui sempre nas veias, aqui, o sangue a circular, mas isto é quase como o Ronaldo. Sabes? O Ronaldo já não consegue fazer os mesmos metros, ele continua a ter o mesmo tesão de jogar futebol, de estar dentro do campo, mas nós temos que dosear o esforço, porque é impossível tu estar sempre a bater nos píncaros, sabes? E quando eu digo o mais vezes que não é perder o tesão, o entusiasmo, a adrenalina,
mas é de gerir o esforço, tal como o Ronaldo hoje em dia tem que fazer em campo. Porquê? Certo. Porque senão depois o resultado é 90 minutos dentro do campo, 0 golos. Certo. Percebes? Sendo que isso é muito difícil de fazer, não é? Se calhar a coisa mais difícil de fazer é saber quais são as coisas que eu tenho que dizer. Lá está a tal lei de Pareto que nós estamos a falar, não é? Quais são os 80%. Claramente. Mas eu também sei uma coisa, ou pelo menos suspeito uma coisa, que é, se eu continuar a dizer que sim a tudo, eu estou muito mais longe de descobrir isso. Certo. Então eu acho que hoje, e até foi mesmo curiosa esta pergunta, porque nós agarrei aqui o mote da conversa e também tiveste a prova viva, né, aqui desta situação, mas eu acho que é isso, Ricardo. Que é, e reparem, eu não quero passar com isto a cena do bullshit, da performance, não tem nada a ver com isso, que é, mas é a minha consciência de cada vez mais o meu pensamento de segunda ordem não ser o sim. O primeiro é o não, o segundo é o sim. Certo. Mas atrás de um sim, primeiro vem sempre um não. Certo. Uma vez eu conheci uma pessoa que ele disse uma coisa que é: hoje o meu exercício sempre que me apresentam uma ideia de negócio é como é que eu posso lixar esta cena para não ser um negócio que eu quero entrar. Ok. Então eu acho que é trazer este racional, e eu não quero perder esta alegria, porque imagina, eu estou a dizer isto, né? Mas depois quem me conhece um bocadinho melhor diz: João, lá estás tu com essas coisas, pá, lá estás tu a dizer isso, a contar essas histórias da carochinha a ti próprio. Certo. Não é isso, mas é o exercício. E eu hoje estou numa fase de consciência, ainda não passei à transformação, porque ainda estou na consciência, percebes? E nós não podemos estar muito tempo na consciência porque não há transformação, né? Mas eu hoje acho que é necessário, sabes? Tipo, e isso depois conecta-se muito àquilo que está do outro lado, sabes? A adrenalina do fazer, a adrenalina do estar a acontecer, dos eventos, das mentorias, das nossas empresas, da discussão das vendas, do tocar o sino, tudo isto está a acontecer, mas há um resto de coisas que estão por fazer. Certo. E então eu quero tentar cada vez mais me focar um bocadinho também nessas coisas. Certo. E para isso eu sei que, tendo nós todos 24 horas, eu não posso continuar a dizer que sim a tudo como digo hoje. E isso põe-nos aqui num ponto interessante, que é, estás a dizer que já tens a consciência, mas ainda não está na transformação. Provavelmente, ou seja, provavelmente o João que funda a Swanky, que por sinal, quem não conheceu o João pode perguntar ao Gemini. O Gemini diz que o João é o visionário e fundador da Swanky, portanto, líder inspirador. Palavras do Gemini, estou a falar a sério, foi ao Gemini perguntar, porque era para saber quem tu eras. Manda-me o print screen para pôr na bio do meu LinkedIn e do meu Instagram, que eu acho que ia ficar fixe. É o Gemini que diz, não sou eu. Portanto. Visionário. Uou. Não, mas quando tu fundas a Swanky... É engraçado, não é? Quando um gajo morre, não é? Também dizem sempre boas palavras, é tipo uma lápide. Exatamente. Não é? Não quero essa lápide para mim. Para já não. Mas aquilo que eu te ia perguntar é, esta mentalidade de dizer que não tem também o seu tempo e o seu espaço. Ou seja, quando tu estás a começar a Swanky, mesmo com esta consciência agora, achas que isto se transparecia para o passado? Ou seja, se tu voltasses atrás com esta consciência, ias dizer mais vezes que não? Ou naquela altura tinha mesmo que dizer que sim a tudo? É muito engraçado isto que estás a dizer, sabes porquê? E eu acho que vou dar uma resposta pouco ortodoxa, se assim se pode dizer. Porque eu acho que naquela altura eu dizia mais vezes que não. É? Yeah. Eu dizia mais vezes que não. Porque a minha consciência sobre as oportunidades, sobre o ecossistema, eu tinha um ecossistema, não tem nada a ver com aquilo que o ecossistema que é hoje, a minha consciência sobre as oportunidades, não é? E então, como eu estava muito mais isolado, eu antigamente, nos primórdios, não é, da minha jornada enquanto empreendedor, eu acho que dizia muitas mais vezes não a determinadas coisas porque eu estava focado numa coisa. Okay? Eu era o empreendedor. A partir do momento em que eu passo de empreendedor a gestor, mas depois de gestor, certo mais, a investidor, a mentor, eu abro novamente o escopo da coisa e estou muitas mais vezes no platô em termos de oportunidades, objetos brilhantes, de um conjunto de coisas, e por isso é que eu hoje, ao contrário certo daquilo que era expectável, e estou agora a fazer este raciocínio contigo, estou a pensar isto pela primeira vez, mas lá atrás eu acho que tinha a capacidade de dizer mais vezes que não, versus, exemplo, quando eu comecei a construir o Swanky, e as pessoas quando perceberem que eu também estava disponível para empreender, para tomar determinados riscos que até àquela altura não estava a tomar, também surgiram oportunidades. Só que eu não tinha uma camada de consciência, não conseguia ver as oportunidades que eu hoje consigo ver, não é? Aquela frase do Robert Kiyosaki que o ouro está por todo lado. Eu, como não conseguia ver ouro, eu só estava focado naquele bocadinho na tua pepitazinha, não é? Exatamente isso.
hoje, como tenho uma outra visão dos negócios, como hoje consigo entender o ecossistema, como hoje também sou rodeado de um conjunto de pessoas, daí para mim hoje é mais difícil dizer o tal não. Acho que é por isso. Porquê? Porque quando é um amigo, quando é uma pessoa com quem tu tens credibilidade, quando é, exemplo, imagina, tu convidaste-me para fazer este podcast, eu já te contei, lá atrás, quando eu te conheci, no tempo em que foi, não tinha consciência daquilo que tu dizias, só mais tarde algumas palavras que tu disseste lá ecoaram na minha cabeça. A partir desse momento eu já estou comprometido contigo, então como eu tenho esse compromisso contigo, já me é difícil dizer que não. Pois. E eu quando digo, naturalmente, atenção, quando digo que tenho dificuldade em dizer não, são não às pessoas do meu ecossistema que de certa forma gravitam à minha beira. Sabe? Aparecer uma pessoa a dizer, João, anda aqui a Vila Real, não conheço Vila Real, podia ser Alcácer do Sal, podia ser Faro, podia ser, atenção, qualquer sítio, tá? Aí eu não tenho muita dificuldade em dizer que não. Okay? Agora, quando são pessoas do meu ecossistema, é que está a dificuldade. É quando eu tenho uma relação contigo, seja em admiração, seja por trabalho amizade, família, é essa a dificuldade. E quanto mais tu aumentas o teu ecossistema, mais dificuldade eu agora tenho de dizer que não. Ok, então eu ia-te perguntar muito sobre o teu network e o quanto é que isso quanto é que isso fez crescer os teus negócios, obviamente, sendo que isso, até esse network tem este downside, não é? Tem este prejuízo de aumentas o teu network, com isso as oportunidades, por outro lado passas a ser mais requisitado e tens mais dificuldade em dizer que não. É jogar na balança, não é? Sendo que nunca há a medida certa. Certo. Nunca há a medida certa. Eu tenho o Ricardo Teixeira, que trabalha muito com marketing, que tu conheces bem. Eu conheço bem. Um abraço para o Ricardo. Grande Ricardo. Se nos estás a ouvir, não está, mas se não está porque ele não consegue, não tem horas do dia. É outro que não tem horas do dia. Ricardo, um abraço para ele. Já esteve também no meu podcast e deixa-me só agora fazer aqui este parênteses. O Ricardo foi das primeiras pessoas a abrir-me a cabeça no SaaS. Okay, por isso um abraço grande para ele. Certo. E o Ricardo costuma dizer que essa cena do equilíbrio não existe. Só há balançar ou para um lado ou para o outro. E tu tens uma frase muito icónica. Sendo um líder inspirador e visionário não, aquela frase que tu dizes eu sou empreendedora part-time, mas pai e marido a full-time, que eu discordo só porque tu também és empreendedora full-time, na mesma perspectiva, que é que quando estás lá também estás 100% lá. Porquê? Porque é esse desbalanceamento de um lado e para o outro. Mas essa é a cena, e agora vou pegar no início, que essa é a pessoa que eu quero ser. Ok. Tu queres ser mesmo part-time e mesmo full-time. Portanto, esta frase é premonitória. Isto tem muito a ver com onde eu me vejo. Certo. Repara, o João que hoje está aqui não é o João do presente, é o João do futuro. Portanto, eu acredito que quando sair daquela porta já vou ser um João diferente. Portanto, este é o João do futuro. E quando eu na minha via eu digo exatamente isto, do empreendedor a part-time e do pai e marido a full-time, eu hoje não o sou. Aliás, eu costumo dizer sempre isto, que eu ainda não sou, mas é o João que eu quero ser. Certo. Hoje é este o meu drive, tem muito a ver com o meu propósito, que é minha família em full-time e o empreendedorismo em part-time. Ok. E não é pelo número de horas, desculpa. Sim. E não tem a ver pelo número de horas. É pelo nível de intensidade, claro. A presença, percebes? Não, essa coisa de medir horas, pá... Certo, isso não faz sentido, até porque eu posso estar um dia todo e não estar com eles. Não é o medir horas. É o tempo de manhã eu estou com as minhas filhas a brincar, as brincadeiras que eu faço, quando vou para a garagem, meio nas cabalitas, pego nela, vamos a correr, quando vou buscar à escola. É quando, imagina, ontem cheguei a casa, eram praticamente 9 horas, 15 minutos antes a minha esposa manda uma mensagem a perguntar assim, a Madalena, é a nossa filha mais nova, a perguntar, o papá hoje não vem para casa, percebes? E naquele percebi, eu faço falta ali. Uma facada. Não, mas é uma validação de que a minha filha está a sentir a minha falta. Está a sentir a minha falta porquê? Porque eu sou importante para ela, porque eu faço coisas com ela. Porque se eu não for importante, uma menina de 2 anos não ia perguntar se o papá não vinha para casa hoje. Quer saber? Está tudo bem, está lá no mundo dela, entende? Então é por essa presença, é por esse full time que eu luto. Não por o part-time de estar muitas horas. Sim, sendo que obviamente há aqui também uma perspectiva de... Não é? Se eu tiver 15 minutos muito intensos, mas for 15 minutos por semana... Sim, e o tempo é importante, naturalmente que o tempo é importante, mas é o que é que depois fazes com esse tempo. O que é que faz? E a mesma coisa também nos negócios. Aliás, Portugal tem tipicamente uma produtividade péssima, não é? Diz que Portugal tem uma produtividade péssima.
sendo que aquilo que nós conhecemos, e tu tiveste também algum tempo imigrado até com a tua namorada, não é? Sim, agora, sim. Não, depois já era esposa. Eu quando fui para lá já tinha-me casado 15 dias, 3 semanas antes. Certo, e portanto tiveste aí um bocado imigrado. Todos os portugueses são ótimos profissionais, excelentes, produtivos lá fora. Aqui parece que não há produtividade. Aqui não serve. Que é um bocado, será um bocado esta questão também da intensidade, é cultural, é... O que é que tu vês que faz a diferença no ecossistema português versus os ecossistemas lá de fora, para que as mesmas pessoas noutro sítio... Porque a cena das máquinas não me convence. Só. Claro que há tecnologia que permite uma produtividade maior, mas... Tem a ver com o foco. Tem a ver com o foco. Porque normalmente uma pessoa que imigra vai para lá com um objetivo. Ok. E uma pessoa que está cá cantando no mercado de trabalho normalmente não tem esse objetivo. Tem um propósito muito mais definido. É isto que é. Eu vou estar aqui X anos para conseguir criar este tipo de riqueza, etc. E quero regressar ao meu país, por exemplo. É um objetivo. Pode ser como pode ser outro, que é, não, eu venho para este país, eu vou ter o meu lar, eu vou subir carreira aqui dentro, eu vou fazer faculdade cá dentro, como vi muitos enfermeiros lá, amigos da minha esposa, a fazerem isso. Mas quando as pessoas decidem mudar de vida, mudar para um país... Ninguém muda para um país sem um objetivo. Certo. Então acho que essa é que é a diferença, mas muitas das vezes nós andamos aqui sem um objetivo. Certo. Só quando tu vais para condições adversas, não há como tu não teres um objetivo. Então eu acho que é isso que muda, sabes? Mesmo aquelas questões de que porque é que pessoas da mesma idade, uma pessoa imigrante num país hoje em dia com esta viaja muito mais do que uma pessoa aqui. Porquê? Porque define objetivos, que é, eu vou por lá, mas não vai ser só trabalho, eu tenho um objetivo de viajar. Eu viajei muito mais em Inglaterra, quando estive lá a viver, do que, por exemplo, quando estava cá. Certo. Porquê? Porque lá, quando tu mudas o teu ecossistema, quando tu mudas a tua zona confortável, tu estabeleces novos objetivos. Eu acho que tem muito a ver com isso. É os objetivos. A malta estabelece objetivos. Tu não és uma pessoa diferente, naturalmente és sempre diferente, porque as circunstâncias vão te fazer crescer. Mas o que queres dizer diferente é que tu não és melhor do que os outros, simplesmente consegues colocar objetivos no curto prazo completamente diferentes daqueles objetivos que às vezes as pessoas têm aqui, que é quando eu chegar à reforma. E lá não há reforma, é nos próximos 5 anos. O que é que eu vou estar aqui em Inglaterra a fazer? Eu acho que é um bocadinho isso. E achas que e as pessoas que tu vês que têm esse sucesso cá são as pessoas que também têm essa característica, ou seja, neste momento, quer eu ia dizer na tua empresa, mas tens várias e, portanto, quer na Swanky, que é se calhar a mais conhecida, no ecossistema, no teu ecossistema tens muita gente que está a conseguir objetivos e também com certeza tens muita que não está a conseguir objetivos. Qual é a diferença que tu estás a ver nessas pessoas agora? Tu vês essa capacidade de foco neles, de dizerem, então nos próximos 5 anos eu quero fazer isto? Ou quais são as diferenças que estás a ver aí? Sim, mas aí também há um ponto mais cultural dentro das empresas e o primeiro ponto, e aqui atenção, indo para um fit mais profissional, o primeiro ponto que eu acho sempre que para um colaborador conseguir ou não uma performance acima da média tem a ver com o fit cultural. Portanto, o padrão que eu te consigo dizer é que antes dessa definição de objetivos há efetivamente um sentimento de pertença a alguma coisa. Que é, eu vejo esta empresa como uma organização que me vai servir a mim no futuro. Ok. E efetivamente eu faço fit cultural com a estrutura organizacional desta empresa. Então não é só uma questão, acho que aí já não é só uma questão de objetivos. Ou seja, aquele velho vestir a camisola, não é? É a malta isso. Que diz... E eu acho que quando as pessoas vão lá para fora, acho que esse fit cultural já não é tanto, porque as pessoas vêm no curto prazo, que é, eu vou estar aqui durante X tempo e não preciso fazer fit cultural, porque os meus objetivos é um objetivo curto tempo. Certo. Acho que cá no nosso mercado a grande diferença, normalmente como é uma relação mais de longo prazo, ou não, também há relações de curto prazo. Isso é que eu tinha perguntado, se esta Gen Z, quer dizer, já não sei em que geração é que nós vamos, deve estar na muito, não é? Mas se estes miúdos mais novos, comparados connosco que já somos velhos e antigos, se tu vês que esta geração... que tem uma perspectiva muito mais de curto prazo, não é? Eu tenho empresas em que a malta me dizia, já estou aqui há muito tempo, estou aqui há 18 meses. Não é? E eu dava formação na Caixa Geral de Depósitos, onde as pessoas diziam, estou aqui há pouco tempo, há 10 anos. Não é? E estavam mesmo, porque na mesma sala estava lá um que tinha há 37. Portanto, se esta nova geração continua a encarar isso, eu também via isto um bocado como fit de... Eu acho que este é um dos grandes desafios que nós temos, sinceramente. E isto é quase como aquela questão, não é? Que é tipo, quem é que nasceu primeiro?
não é? O ovo ou a Certo. galinha, sabes? Eu acho que a discussão às vezes aqui é quem é que se tem que adaptar? São as Certo. pessoas à empresa ou é a empresa às pessoas? Certo. Eu acho que não há uma resposta, sabes? Eu acho que não há uma resposta, ou pelo menos eu ainda não encontrei a resposta. O que eu sei hoje enquanto liderança é que uma empresa tem um determinado propósito e nem todas as pessoas que vão entrar... Ou seja, hoje quando olho para um colaborador, eu olho para uma pessoa, naturalmente, uma pessoa, não é uma máquina, porque eu estavas a dizer há pouco, não Certo. são máquinas, são pessoas, mas eu olho como um colaborador daquela pessoa que vai comigo do ponto A ao ponto B e no ponto B vai sair e está tudo bem. E vai entrar uma outra pessoa que vai do ponto B ao ponto C e no ponto C vai sair. Certo. Não há uma pessoa que vai do ponto C ao ponto J e no ponto J vai sair. Certo. Ou seja, eu não olho hoje tanto para essa questão da longevidade e se um colaborador tem que estar aqui. O que eu olho é qual é o compromisso que ele vai ter enquanto ele está cá dentro. Certo. Então, eu não perco muito tempo a filosofar sobre esta questão da nova geração, que tem particularidades completamente diferentes das nossas, porque os estímulos são diferentes, porque o acesso à tecnologia é diferente, naturalmente que é mais descomprometida, certo, atenção, ou na generalidade é mais descomprometida, atenção, na generalidade, não vamos particularizar, é mais descomprometida com as relações profissionais do que aquilo que, certo, eu era, do que tu eras ou outras pessoas de outra geração era, mas eu não olho isso como um problema. Eu olho isso é que nós temos que ter, Sim. a empresa tem que ter essa capacidade de se adaptar, ok? A pessoa vai do ponto A ao ponto B, porque também não vai ser a pessoa que vai lá ficar 50 anos connosco, ou 40 anos como era antigamente, isso já não existe. Tens é que criar os processos para que quando essa pessoa sair não se esgote, não voltemos ao ponto A. Aí claramente. E repare, e depois mesmo no tratamento disto, é muito diferente. Quando nós estamos a discutir isto, ok, mas agora esta nova moda, certo, mas é um júnior ou um sénior? Porque imagina, dentro desta geração já há pessoas séniores, já há pessoas que têm algum tempo já de mercado, alguma maturidade, que vem ali de uma transição. Normalmente nós estamos a olhar para isto para pessoas júniores, são pessoas que ficam menos tempo, mas nós também sabemos que isto é uma pirâmide, não é? Portanto, na base estão os júniores e que nem todos os júniores vão ficar. Ricardo, isto sem estar aqui com floreados. Eu já tive hoje dentro só Swank e Brinfer, só empresas de software, pessoas que já vieram lá fazer estágio de faculdade, estágios profissionais, etc. Eu já tive mais de 100 pessoas. Pá, é isto, o mercado é assim. Portanto, pessoas entram, pessoas saem, algumas ficam. Certo. Algumas ficam, não vai ficar toda a gente e nem toda a gente vai ter o mesmo compromisso que nós, enquanto fundadores, no início tínhamos, ou nós, enquanto fundadores, tínhamos com aquelas primeiras... Repara, eu estou a dizer isto, mas seja na minha empresa Brinfer, seja na minha empresa Swanky, os primeiros colaboradores continuam lá. Certo. Eu iniciei a empresa Swanky com 4 pessoas. Desculpa, éramos 4, 2 founders e 2 colaboradores. Certo. E esses 2 colaboradores continuam lá. Certo. Eu iniciei a empresa Brinfer com 2 colaboradores e esses 2 colaboradores continuam lá. Entendes? Portanto, eu acho que nós temos hoje... São os capitães de equipa, estão a manter ali no balneário, a manter aí um bocadinho de balneário, certo? E depois o que vai acontecer é entradas e saídas, e nós temos que gerir isto, e não há mal nenhum. Certo. E tu tens essa mentalidade também para a empresa no seu global. O Hélder Marinho Ferreira fala, não é só ele que fala, obviamente, eu vi, a última vez que eu ouvi alguém falar isso foi ele. Foi o transportador da palavra. Agora, a última vez que é esta ideia de preparar a saída, não é? Eu estou a fazer uma empresa com o exit strategy em mente, ou seja, a pensar no exit. É essa ou seja, mais um bocado aquela coisa eu levo isto do ponto A ao ponto B, alguém há de pegar nisto no ponto B para o ponto Z, não sei. Só que isso mexe às vezes um bocadinho na malta que quer criar o seu Lamborghini, não é? Sim, isso leva-nos, não é, para aquela questão, não é, dos 3 caminhos, não é? Uma empresa ou é herdada, certo, não é? Ou é vendida, ou certo, ou vai pelo cano. Exatamente. Não é? Eu hoje acredito que dentro destes 3 caminhos, a minha está mais perto de ser vendida. Certo. Ok? Portanto, não acredito que, naturalmente, atenção, a Nokia também dizia o mesmo, a Kodak também dizia o mesmo, certo. O Blockbuster também dizia o mesmo, não é? E eram empresas com uma solidez diferente, naturalmente,
Também era um petroleiro bem maior, sim, bem mais pesado. Sim, bem maior. Sim. Portanto, há naturalmente uma constante inovação e agora, por exemplo, nós no Swonky estamos numa reformulação enorme em termos do produto. Certo. Estamos a fazer um refactoring muito grande dentro do software. Os próximos meses vão trazer um software completamente diferente. Chamamos inteiramente o Swonky Phoenix, né? Estamos a renascer um conjunto de coisas. Estamos numa altura muito, muito desafiante. Portanto, há sempre naturalmente isto aqui, porque senão passamos à história, não é? Portanto, nada é eterno. Eu não construo hoje uma empresa para ser um legado. Tá? Portanto, eu não vejo as minhas empresas como um legado para as minhas filhas. Eu vejo o meu percurso e as minhas aprendizagens como um legado para as minhas filhas. Certo. Isso sim, não vejo uma empresa, um NIF, certo, como um legado que eu quero deixar, certo, às minhas filhas. Até porque, imagina, hoje um software, uma empresa de tecnologia, daqui a 20 anos... completamente... Será completamente diferente. Portanto, o Swonky, se existir daqui a 20 anos, não fará aquilo que está a fazer hoje. Isso é certeza. Certo, ao contrário daquela empresa têxtil que há 50 anos atrás era uma empresa têxtil, com mais ou menos tecnologia, e continua a ser uma empresa têxtil. Certo. Eu não nos vejo, certo, daqui a 20 anos, se houver a empresa Swonky, não vejo como certo uma empresa que vai estar a fazer aquilo, o software de gestão de redes sociais. Vai ter evoluído. Certo. Iremos naturalmente, certo, continuar a trabalhar na gestão de distribuição de conteúdo, análise de métricas, mas que será completamente diferente que aquilo que é hoje. Não vou estar a produzir as mesmas calças, camisas, etc. E portanto, hoje eu trabalho para fazer a minha empresa crescer. Tá? Hoje o meu foco hoje é crescimento. Como é que nós fazemos crescer a nossa empresa? Não é o crescer para vender, não é o crescer para herdar, é fazer crescer a empresa. Certo. Naturalmente que a estratégia de exit, a estratégia de venda é uma consequência. É uma consequência, mas não é uma consequência que acontece do dia para a noite. Certo. Não é? É uma consequência que vem de crescimento, é uma consequência que vem de posicionamento do mercado, de conquistar a liderança, e é uma consequência que vem de gestão, de governance do negócio, não é? Essa é a principal, de ter as coisas bem oleadas, exatamente, contas bem oleadas, não é? Portanto, eu acho que são estas três condições que um dia fará com que a tua empresa possa ou não ser vendida. E eu acho é que o objetivo de exit não é objetivo, é consequência. Okay. O objetivo é o crescimento. Certo. Ou seja, a liderança no mercado, certo, é o posicionamento. Esse é o objetivo, esse é o drive. Certo. Porque repara, em processos de potencial venda, eu já tive em alguns, em algumas abordagens de algumas entidades que estariam dispostos a conversar connosco, sentarmos à mesa, falarmos de alguns números, só te desfoca. Portanto, eu hoje não quero isso para mim. Eu quero estar focado em fazer crescer a minha empresa e como é que a minha empresa é preponderante para o público que serve. Ok. A venda será uma consequência. Certo. E o que é que tu dizes que a Swonky faz? Ou seja, naquela perspectiva de um prego, podemos dizer que um prego é para abrir um furo na parede e ficar lá alguma coisa, pode ser para pendurar, não é? A concorrência do prego é o parafuso, ou a concorrência do prego é um tese, ou a concorrência do prego é eu não pendurar. Qual é a Swonky e qual é a concorrência da Swonky? Olha, nós somos uma ferramenta de produtividade. Nós no final do dia entregamos produtividade, entregamos tempo às pessoas, não é? Eu costumo dizer às vezes que nós vendemos tempo. É o tempo de tu fazeres isto em 2 horas ou tu fazeres isto em 20 minutos. Com um ROI normalmente de 10 vezes sobre algum custo que tu tens. Mas nós assumimos-nos como uma ferramenta de produtividade. Somos uma ferramenta de distribuição de conteúdo e de análise. No futuro queremos ser uma plataforma de inteligência e de tomada de decisão. Okay? E o caminho que nós hoje estamos a fazer, até pelas tecnologias, todo o AI que está, é que o Swonky não seja só uma ferramenta de produtividade, mas seja uma ferramenta que te apoie na tomada de decisão. Na tomada de decisão no momento em que tu estás a criar o conteúdo, ou seja, o tempo já é um commodity. Certo. O tempo eu já estou a assumir que a ferramenta me vai dar. Agora, apoiar-me na tomada de decisão, esse é o grande jogo que nós queremos jogar. E nós estamos a trabalhar hoje, este projeto que nós estamos a desenvolver, é claramente para que a nossa solução hoje seja um agente que te apoie na tomada de decisão. Que tu tomes uma decisão com mais informações e com menos esforço na tomada de decisão, na coleta desses dados, que aquela que tu tens hoje. Okay? Portanto, é claramente este o padrão que nós estamos a mudar
no mercado é que o Swanky, nós queremos que todos os social media managers no mercado tenham o seu assistente de redes sociais. E o assistente é aquela pessoa que te vai trazer as informações e vai-te ajudar a tomar as melhores decisões. Portanto, eles conseguirão perceber, através de toda a informação e dos assistentes da inteligência artificial, qual é a melhor coisa para postar, quando fazer, melhor, o que é que está a resultar, como isso. Tornar isto mais viral, menos viral, que conteúdo é que ser procurado. Isso. Esse é o jogo que nós queremos, é que o Swanky te ajuda a tomar as melhores decisões para teres melhor performance, para teres melhores resultados. E sendo que, então, mas nessa perspectiva de que vocês vendem tempo e querem vender intelligence, né? Querem vender a inteligência para tomar decisões, a criação de conteúdo para as redes sociais é apenas uma das coisas em que eu preciso dessa ajuda, certo? Portanto, como é que tu vês o futuro destas ferramentas? E aqui, não só, obviamente, da Swanky, que é que mais te interessa, que melhor, mas deste ecossistema onde a inteligência artificial está cada vez mais embrenhada em vários meandros, e como é que isso nos pode ajudar nas mais variadíssimas decisões que eu tenho enquanto empreendedor, pré-empreendedor, empresário. Sim, não é só na tomada de decisão da criação de conteúdo, porque a criação de conteúdo é a ponta do iceberg dentro de uma estratégia de redes sociais, não é? Depois há uma análise de concorrência, entender o que é que os concorrentes estão a fazer, o que é que está a funcionar melhor, o que é que está a resultar melhor. Há toda uma área de gestão de comunidade, okay? Que é como é que nós podemos interagir, quem são os utilizadores que melhor interagem, que tipo de utilizadores é que interagem em que determinado tipo de conteúdos, ter um assistente que te ajuda a gerir comunidades, por exemplo, que te ajuda a gerir crises, que te ajude, que te despulte a alertas para determinadas coisas que estão-se a passar com os teus concorrentes, por exemplo, é que tu entendas quais são os comportamentos daquele tipo de utilizadores. Ou seja, não é só na produção do conteúdo, okay? É numa estratégia de A a Z dentro do canal das redes sociais. É muito mais do que isso. Nós hoje temos um projeto interno que já está online há cerca de um ano, mais na parte da produção do conteúdo. Foi o nosso primeiro movimento nesta questão da inteligência artificial, que é a Andy. Sim. Que é o teu assistente, que é tu chegas lá, chamas a Andy e a Andy ajuda-te a criar, já tens lá um conjunto de prompts definidos, tipo de conteúdo que queres, etc. E ele vai-te gerindo e vai-te ajudando a criar o conteúdo. Mas isso é tipo a pontinha do iceberg. Foi por onde nós começamos. Nós olhamos hoje muito mais porque o trabalho de um gestor de redes sociais, a produção de conteúdo, é a mesma pontinha, não é? O que é preciso a seguir fazer? É olhar para os dados e é gerir comunidades. O grande ativo das redes sociais é quem tem a melhor comunidade. Esse é que é o grande ativo das redes sociais. O ativo que tu tens dentro de uma rede social não é o teu conteúdo ser melhor que os outros. É tu teres uma comunidade forte que segue a tua marca. Então como é que tu podes gerir melhor aquela comunidade? E é esse tipo de insights que nós queremos trazer cada vez mais para os nossos utilizadores. Que é como é que tu potencias efetivamente o teu verdadeiro ativo que tu tens dentro das redes sociais. E não só a produção de conteúdo. Ok. No outro dia estava a falar sobre inteligência artificial, até pegar na ferramenta do Ricardo, que é a GPT, não é? Para definição. Principalmente estava aqui a trabalhar com um grupo que eu trabalho na área de network marketing e venda direta, na definição do avatar deles, não é? E um participante faz-me uma pergunta interessante, que é: Ricardo, mas se todos nós definimos aqui o avatar que através da inteligência artificial, os resultados desta cena vão ser iguais para todos? Não vão, porque os prompts são diferentes, ou seja, as variáveis são diferentes, mas a minha pergunta aqui tem a ver que, se não há um perigo desta inteligência artificial que produz respostas com base na análise da informação que existe, ser tão eficaz a produzir isso que passamos todos a ser mesmo um bocadinho iguais. Ou seja, eu vejo que está a funcionar com o meu concorrente, portanto vou fazer uma coisa igual. Ou seja, como é que tu introduzes aí o fator criatividade, o fator único, o fator diferenciação? Eu entendo isso, mas imagina, se nós formos ao ChatGPT e os dois fizermos a mesma pergunta, ele não vai dar a mesma resposta. Ok. O que é mau para ele. Mas ele não vai dar a mesma resposta. Certo. Porquê? Porque ele está-te a dar uma resposta de acordo com aquilo que tu já inseriste lá anteriormente. Certo. Não é? Portanto, eu não acredito que isso irá acontecer. Certo. Eu nunca acho que irá haver o mesmo output para mim e para ti. Certo. Serão sempre outputs diferentes. Portanto, não acho que... Claro que a pergunta é, se todos nós fizermos bem, quem é que se destaca, não é? Então, se todos nós seguirmos aqui um guia... Ou seja, onde é que há o espaço para... à vinda para cá, estava a apanhar no Instagram, não sei o quê, aquela campanha da Coors Light, em que no beisebol
o melhor jogador de beisebol de sempre, o Cristiano Ronaldo. Eles disseram que era o Leo Messi do beisebol, eu digo que é o Cristiano Ronaldo do beisebol, não é? Mandou uma tacada e aquilo vai para fora da área de jogo e bate no placar da Coors e aquilo fica com um buraco, com um pixel negro, não é? Basicamente partiu aquela cena na cena da Coors. E a Coors pegou nessa cena e fez latas com aquela cena, uma campanha de marketing, não sei. Ou seja, aquilo aconteceu porque aconteceu aquela cena, não é? Ou seja, é impossível outras replicar, é impossível a Budweiser agora fazer uma cena com um quadrado, não faz sentido nenhum, não é? É o contexto, porque isso aí naturalmente se abraça. E acho que aí é o espaço, de os humanos, não é? Eu acho que os humanos vão ser cada vez mais estrategistas e não tanto executores. Certo. É porque hoje para fazer, não é, o trabalho de pesquisa de sapo, o GPT faz por nós. Certo. É meio estar a ir ao Google, ter que ler 10 páginas, ter que ver 10 artigos, ter que não sei o quê, vou ao GPT, ele consegue resumir a informação de uma forma, não é, que quem já mexeu com o GPT entende que ele faz. Mas acho que depois imagina, exemplo, eu chego ao GPT e digo, olha, eu sou um SaaS, social media, quero entrar no mercado espanhol, vou criar uma estratégia de outbound, por onde é que devo começar? Ele vai-me dizer, deve ter um funil, deve usar uma ferramenta de prospect, deve fazer parcerias, deve não sei o quê. Ok, mas eu segui tenho que ter a capacidade ok, mas aqui no aspecto das parcerias, que tipo de parceiros é que eu devo encontrar? Como é que eu chego a estes parceiros? Onde é que eu os procuro? Percebes? Eu acho que isto aqui, eu não acredito que isto hoje possa ser substituído. Percebes? Eu acho que a tecnologia é um acelerador. Eu não vejo a tecnologia como um substituto, vejo a tecnologia como um acelerador. Okay. Então é este o jogo que eu quero jogar. Certo. Eu não vou estar a discutir se a tecnologia vai... Não é. Como é que ela pode potenciar, acelerar que, com o meu background, com aquilo que eu sei, certo, como é que eu consigo fazer cada vez mais... A minha cena com o GPT é como é que eu, com ele, cada vez lhe dificulto mais a vida. Como é que eu lhe trago cada vez mais pensamento, mais inteligência para ele me desmontar os meus pensamentos? Exemplo, não é? Tu sabes que usas o GPT, podemos ter aqui pessoas que ainda não usaram o chat GPT, não é? Mas imagina, às vezes o GPT diz uma coisa e eu digo, mas eu não concordo. Por isto. Bate estes meus pontos. E estou ali. Então o meu raciocínio cada vez mais é como é que eu desafio cada vez mais o GPT e não como é que eu como aquilo que o GPT me dá. Que é, vai lá buscar parcerias estratégicas. Está bem, mas como é que eu contrato esses parcerias? Qual é o modelo de remuneração que eu posso? Qual é a abordagem que eu faço? Onde é que os encontro? Vou mandar um e-mail? E depois eu ponho, já sabemos que e-mail não dá grande resposta, que o e-mail não funciona muito bem. Como é que nós fazemos? Quais são os canais? É por rede social? É por telefone? Tenho lá... Estás a ver? Estou sempre a dificultar o chat GPT. O GPT às vezes ele deve estar lá a pensar assim, lá vem este gajo outra vez, lá vem o chato outra vez, estás a ver? Então acho que é mais nessa perspectiva de como é que nós estamos ali constantemente a discutir com ele para o nosso pensamento evoluir e não emborrecer à custa do GPT. Sim, aquilo que eu acho que é mais interessante em todas estas ferramentas é uma das coisas que eu adoro fazer, que é a cena do dá-me mais 10. Né? Digo assim, quero 10 nomes para um produto, e-book, assim, não sei o que é. E ele manda 10, eu disse, não gosto deste, dá-me mais 10. E ele dá-me imediatamente mais 10. E eu digo assim, mais 10. Ele dá-me mais 10, diferentes. E aquilo que a beleza para mim desta ferramenta é essa cena, a cena do dá-me mais 10, ele não tem um ponto que se eu estivesse a falar contigo, dizia assim, sei lá, agora mais 10, não há, já te dei todos. Não. Sim, tem uma velocidade de processamento que não é humana, não é? Exatamente. Que não é humana. E é isso que é estimulador, porque eu depois, à partida, não vou ficar com nenhum daqueles 30, mas há um daqueles 30 que me vai fazer dizer assim, espera aí, se calhar era este é capaz de ser bom. Era capaz de ser maçã. Portanto, eu gosto dessas ferramentas exatamente porque a disponibilidade de ter alguém que está no bate-papo contigo para te fazer pensar, né? Para te dar ideias e para te pôr essa cena a pensar. Nas redes sociais, nós percebemos que há... Primeiro, eu acho, gosto de falar com pessoas que trabalham com redes sociais e que não são cínicas disso. Eu detesto ver aqueles vídeos dizer assim, um vídeo no Instagram a dizer, você passa tempo demais nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais são uma ferramenta como outra qualquer, que pode ser bem utilizada, mal utilizada, posso passar lá tempo demais, como tudo antes, não é? Uma malta que está no café também pode ser bem tempo passado. Exatamente, a passar. Como antes havia jornal e a malta também não dizia, agora ninguém fala com ninguém. E repare, tu para leres um jornal demoravas para aí umas 2 horas. Exatamente. Ou mais. Sem falar com ninguém. Tu para leres um jornal é o tempo que agora tu estás nas redes sociais a absorver aquela informação, mas se tu fores ver o tempo que tu para ler uma revista, quanto tempo é que demorava a ler a revista Maria? Certo.
É que ninguém fala nisso. E era a Maria, que tinha pouca informação de jeito. Vai lá uma 2, 3 menos. horas gente para ler uma revista Maria. Eu não sei porque nunca li uma revista Maria. Mas estavas esse tempo para ler uma revista toda, de A a Z. Todas as linhas, todas as letras. Demoravas muito tempo. É o tempo que tu demoras a absorver determinada informação. Mais útil, menos útil. Certo. Isso aí é que é discutível. E a minha pergunta aí sobre isso é, nesta perspectiva, e agora estamos com mais umas eleições americanas no horizonte, que se calhar já estão decididas, mas estamos com mais umas eleições americanas no horizonte, e que umas delas se falou muito, não é? Do Cambridge Analytica, da forma como ele... Como parece que as redes, parece que o algoritmo está feito para me dar mais daquilo que eu gosto, logo reforçar o meu pensamento sobre aquilo que eu gosto. Como é que eu, enquanto empreendedor, que não quero ver só aquilo que eu gosto, não é? Porque eu quero que o algoritmo me dê coisas diferentes, me mostre coisas diferentes, exatamente para eu ter uma perspectiva diferente sobre a situação. O que é que eu faço ou não posso, o que é que eu posso fazer ou não posso fazer para proporcionar mais isto? Interagir com coisas diferentes. Ou seja, ir especificamente à procura de coisas diferentes para ele me dar isso. Eu acho que eu hoje em dia uso mais o LinkedIn numa ótica de passiva, numa ótica passiva, quando digo em termos de conteúdo, é passivo. Certo, é sim, ou seja, numa ótica de scroll, não é? Exatamente. O Instagram não, eu uso numa metodologia ativa. Que é eu procuro coisas, eu estou sempre a treinar a área de pesquisa, não é? O Discover, certo, para me aparecerem coisas que te interessam mesmo. Não é? Imagina, eu se abrir neste momento o meu Instagram, não vai aparecer coisas de futebol, não vai aparecer, vai-me aparecer frameworks, vai-me aparecer malta a falar de vendas, vai-me aparecer conteúdos mais motivacionais, aquelas coisas todas. É esse tipo de conteúdos que vai aparecer. Não vai mostrar bundas, não vai, até podemos fazer o teste, certo, mas não vai mostrar esse tipo de coisa, com a certeza absoluta. A não ser que queiram tentar a vender-me alguma coisa. Certo, que às vezes também pode acontecer isso, certo, né? certo, mas eu acho que é isto, tu estás sempre a interagir, a tentares bater a ferramenta para ela te dar mais coisas interessantes para ti. Ok. E num cenário onde há tanta gente a fazer mais ou menos o mesmo, onde é difícil sair do meio do maralhau. Às vezes eu vejo aqueles vídeos a dizer, pá, se tu estiveres a bater uma bola enquanto estás a falar, porque isso capta a atenção, não é? Ou estás a fazer assim, não é? Tipo, esse a mim não me aparecem, peraí, esse a mim não me aparecem. Ou seja, a ideia é, se tu estiveres a fazer outra coisa qualquer, não é? Aquela coisa do, se estiveres a verter assim um café enquanto estás a falar sobre um tópico qualquer, a malta fica mais presa porque está a ver o que é que acontece com o café. Ou seja, que estratégias é que tu dizes assim, opá, ok, há umas que são tanga, mas há coisas que vai mesmo funcionar, não é para ficar viral, é para tu chegares até à tal comunidade que tu estavas a falar. Como é que tu chegas à tal comunidade? Deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu também acho que é importante, Ricardo, que é para não defraudar aqui o podcast. Sim. Que é, eu não sou expert em marketing, Certo. certo? Portanto, eu não sou o guru, eu não sou expert em marketing, naturalmente tenho conhecimentos evoluídos da experiência em marketing que tens, e da claro. minha experiência, ok? Mas o que eu quero dizer com isto é que eu não tenho nenhuma fórmula mágica, nem eu tenho nenhuma framework certo. para isso. Eu vou dizer aquilo que eu faço. E quando eu estou a comunicar e os meus conteúdos, o que eu faço, eu parto de uma premissa que é, eu não quero impactar toda a gente, eu não preciso da atenção de toda a gente, e há mercado para toda a gente. E eu sei que vou chegar a um grupo de pessoas e são essas pessoas que me interessam. Portanto, eu não estou preocupado em usar os Fs, usar o centro, o cima e baixo, usar todas essas coisas, estás a ver? Porque eu não quero chegar a toda a gente. E há uma comunidade de pessoas que naturalmente vai sentir uma empatia comigo, pelos meus valores, pela minha forma de estar, e eu acho que é essa comunidade que eu quero impactar. E portanto, eu não moldo o tipo de conteúdos que eu estou a criar, sim, porque o conteúdo vai performar melhor. Porque repara, não acho que seja isso, que é, se eu quiser chegar a mais pessoas, eu faço uma coisa, que é, faço anúncios. Ponto final, parágrafo. Tudo o resto, eu faço o conteúdo como me apetecer. Não, claro que há uma coisa que às vezes pode ser melhor trabalhada, não é entregar o conteúdo, sim, de qualquer forma. Uma luminosidade, o som, etc. É claro, isso. Mas repara, imagina, eu fiz o meu podcast, tive o meu podcast, pá, e aquilo era gravado numa parede. Era uma parede de fundo, pá, nós estamos aqui na partícula, espetacular isto, certo, aqui, tem condições incríveis, grande podcast, parabéns. Pá, mas eu se tivesse feito aquele podcast, certo, com esta produção toda, tinha impactado o mesmo número de pessoas. Mais ou menos, certo, claro. Mais coisa, menos coisa. Certo, e portanto, o que eu quero dizer com isto é que
muitas vezes nós ficámos presos, como é que nós criámos o conteúdo perfeito. E no outro dia, quando estava lá, recentemente gravei lá um podcast no Grupo Primo, Sim. lá do Tiago, e estávamos a ter esta conversa na mesa. E estava lá agora estou-me a esquecer do nome dele, que é o editor dele, e o Rodrigo Gianot estava a dizer assim: como é que é possível? Eu fiz um vídeo com um storyline espetacular, pá, tudo, usei os momentos de atenção, mostrei para o cara, agora estou-me a esquecer aqui do nome dele, que é o que faz agora até o Primocast com ele, estou-me a esquecer aqui o nome dele. Mostrei e ele disse assim: parabéns, Gianotto, e esse conteúdo vai bater, esse conteúdo está incrível, certeza absoluta que vai viralizar. Sim. E ele não viralizou. Percebes isto? Sim. Ou seja, eu não vou estar focado nisso. Eu vou estar focado passar um bom conteúdo. Certo. Eu quero que chegue a mais pessoas. Tenho que pagar. Tem que pagar. Eu acho que para mim é regra que é o orgânico trabalha com o pago. Certo. E naturalmente que se tu meteres dinheiro numa coisa que não dá para crescer, não é? Se tu meteres água numa raiz que está podre, não é? Ela não vai crescer, não é? Portanto, tem que haver um bom conteúdo, tem que ser interessante, tem que ser um conteúdo de alto valor, mas depois aquelas técnicas de o copo, ou aquela malta que faz assim, tipo, veja o que é que vai acontecer no fim. Certo. Estás a ver? Tipo João Kepler, nem sabe o que é que vai acontecer. Não é? Que havia aquele programa que dizia, no fim é que vai. Ou então aquela malta que faz aqueles vídeos que está a mostrar uma cena que não tem nada a ver, a bola a cair e no final já estás aqui há muito tempo, tenho um produto para melhorar a tua performance. Certo. Pá, no dia que me virem a fazer isso, internem-me, por favor. Mas acho que se deve ter cada vez mais um conteúdo. Cuidado com isso, não estou a dizer o contrário. Agora, que é o jogo das redes sociais, o jogo de chegar a pessoas, é um jogo pago. Certo. Que é, não há dinheirinho, não há palhacinho. Até porque é assim que eles têm, que eles criam, portanto, a sua empresa. É isso que é. Sim, façam conteúdo, cuidado, mas repara, a malta gasta 10 horas a fazer um post, a fazer o carrossel perfeito, e 10 horas. Imagina que o teu custo hora são 20 euros. Eu gastei 200 euros para fazer aquele post, para fazer aquele carrossel espetacular, e depois não ponho 20 euros para chegar a mais 20 mil pessoas. E fico nas 500, nas 1000 pessoas orgânicas. Que sentido é que isso faz? Certo. Então, para mim, a discussão, redes sociais, é distribuição. É um jogo de distribuição. Para mim, a métrica é quantas pessoas é que eu toquei. Essa é a métrica, não é um engagement. É a quantas pessoas é que eu toquei hoje com esta mensagem. Okay. Esse é o jogo de medição. E o toquei é views? Ou seja, o toquei ou seja, porque... Depende do tipo, aí depende do tipo de conteúdo. Do conteúdo, não é? Sim, quando eu olho para um conteúdo de feed, é mais um conteúdo de alcance. Quando é com um conteúdo de Reels de vídeo, é mais views. Sim. É quanto tempo é que elas estiveram lá, não é? É isso, porque uma pessoa, imagina, se uma pessoa está a ver mais do que uma vez, é uma pessoa que no teu funil está a descer. Certo. E é isso que tu queres. Certo. É um funil que ele deixa. O feed ajuda-te a chamar a atenção da pessoa, que é, viu no feed, vai chamar a atenção, vai-te começar a seguir. O Reels ajuda depois, que é eu só estou a ver sempre a ver o Reels, se der aquele save, se der, são métricas que mostram compromisso e que é uma pessoa que está a descer no teu funil. Okay. Sim, mas era só para não estar aqui a criar grande bullshit. Percebes? Certo. É tipo simples nisto. Certo. Conteúdo é rei, não é? O conteúdo continua a ser rei. O conteúdo é rei e a rainha é a distribuição. Certo. E o Swon que é o reino. Exatamente. Desculpa, saiu-me. É mais forte que eu de vez em quando. Publicidade. É isso, desculpa. Não, mas é um bocado este podcast é trazido por... Não, mas saiu-me esta aqui de vez em quando visto a capa do vendedor. Exatamente. Não, mas para dizer o que é. Fazer, claro. Okay, sim, conteúdo, distribuição e depois um bom ecossistema à volta de soluções que nos ajudem a potenciar este trabalho. Sejam soluções para nos ajudar a fazer melhores anúncios, sejam soluções como o Swonk, por exemplo, sejam soluções para medir as coisas. Qual é que é o meu ecossistema, o meu reino de soluções, de material que eu tenho para potenciar este trabalho todo? Os canvas da vida, etc. Certo. E nessa perspectiva, há bocado estavas a dizer que não és especialista em marketing, e eu acredito que nós nem sequer somos especialistas em nada. E não se dou aulas num conjunto de cursos de marketing. Exatamente. Posso ter despedido. Não, mas eu quando disse especialista em marketing no sentido tipo guru, gajo que sabe tudo. Exatamente. Sim. Não sou de todo. Nem quero ser. Nem acho que seja possível num mercado em tanta constante mutação. Acho que é mesmo difícil ser. Eu não tenho as respostas todas. É mais nesse sentido. E por falar em não teres as respostas todas, a minha pergunta era precisamente da tua experiência ao longo deste tempo todo, quais foram as perguntas mais inúteis que já te fizeram? Ou seja, aquelas perguntas, sabes, aquela pergunta que toda a gente faz e que te diz assim, pá, isso não é isso que tu queres saber, não é? Aquilo, estás-me a perguntar uma cena, mas aquilo que tu queres saber mesmo era outra coisa. E também te perguntar qual é a pergunta que não te fazem normalmente e que era a pergunta-chave para te fazerem. Pá, normalmente a pergunta que me fazem e que eu acho que talvez seja menos útil
é mais tipo, como é que eu tive a ideia do Swanky? Uhum. Sabes, tipo, João, como é que surgiu essa ideia? Certo. Eu acho que a pergunta é mais tipo, João, porquê que surgiu a ideia? Não é como é que eu a tive, é porquê que surgiu. Qual foi o processo que tu fizeste até chegar ao Swanky? Porque repara, eu construí uma plataforma de gestão de redes sociais. Eu nunca fui social media manager. Certo. Nunca fui social media manager. Nunca trabalhei numa agência, nunca tive uma agência, nunca tive a dor enquanto agência, enquanto profissional de social media. Então, certo. tem mais a ver com o processo que é, pá, como é que tu chegaste lá? Qual é o processo que tu passas até ao dia em que tu tens uma ideia para executar? Eu acho que é mais essa a pergunta que eu acho que é mais vantajosa beberem de mim do que, João, mas como é que surgiu essa ideia? A história, não é? É isso, como é que surgiu? Como é que tiveste a ideia? Acordaste um dia e tiveste essa ideia? Não é essa. A pergunta, acho que nesse sentido, entendo naturalmente o objetivo da pergunta, mas a pergunta é mal efetuada, porque leva-te para um conceito de que as ideias surgem, tipo, é tudo, são momentos de eureka. Não há momentos de eureka. Há os momentos quando estás no banho, não é? Quando eu estou no banho tenho muitas ideias, faço muito planeamento de muita coisa que depois esqueço-me. Então acho que tem muito mais a ver com o processo que tu passaste até o momento em que surge o Swanky, do que o porquê dele ter surgido, provavelmente de como é que tiveste a ideia. Acho que é mais isso. Ok. Bom. Respondi às duas ou qual é que era a outra? Certo. A outra é aquela que normalmente não te fazem e que tu achas que era mesmo. Mas eu acho que tem muito mais a ver com o processo, que é qual foi o processo do não empreendedor para o empreendedor? Qual é que foi o processo da crença sobre empreender, sobre pagar impostos, até à liberdade liberdade no sentido financeiro de entender como é que se gera valor para a economia, sabes? Acho que é mais esse processo do provavelmente de como é que tiveste a ideia. Ok, bom. Então, tenho uma pergunta ótima para te fazer, que lembra-me agora, que é, qual foi o processo que te levou de para-empreendedor a empreendedor? Olha, Ricardo, é uma excelente pergunta. Não é? É uma excelente pergunta. Lembra-me agora dela, não sei porquê. E curiosamente nunca ninguém me fez essa pergunta tão inteligente como tu acabaste de fazer. Aí está. Sou um gajo muito inteligente. Olha, mas é isto, o que estás a fazer, o teu papel é entender as perguntas, não é? Portanto, não, é exímio, parabéns por isso. Eu acho que o processo que eu costumo dizer normalmente às pessoas começou porque eu tive a capacidade de me pôr numa zona de desconforto. Vou reformular. Porque eu saí da minha zona de conforto. E a minha zona de conforto era o meu trabalho na Sonai, super intenso, está tudo certo, era muito intenso, eu trabalhava muito. E eu costumo dizer uma coisa que é, eu hoje não trabalho mais do que aquilo que eu trabalhava na Sonai. Trabalho a mesma coisa, o mesmo número de horas, a mesma intensidade. Trabalho é com uma responsabilidade diferente. Certo. Naturalmente, não é? Mas o processo teve muito mais a ver com o questionamento, sabes? E eu costumo dizer uma coisa que é, quando nós temos a capacidade de nos questionarmos, algo de mágico vai acontecer a seguir. O questionamento é poderosíssimo. E o questionamento é poderosíssimo quando tu vais à procura de níveis de consciência diferentes que aqueles níveis de consciência que tu tens. E o Swanky veio de uma ideia, estou agora a brincar, não é? Mas a partir do momento que eu li um livro. E como durante o livro eu me questionei, porque é que não sou eu? E este porque é que não sou eu automaticamente me colocou numa zona de desconforto. E que a seguir nessa zona de desconforto eu tive que tomar uma decisão para ficar nessa zona de desconforto. Porquê? Porque tu podes ir à zona de desconforto, mas rapidamente voltas para a tua zona de conforto. Certo. E eu decidi, vou ficar nesta zona de desconforto. Quanto tempo é que eu vou ficar nesta zona de desconforto? 1 ano. Normalmente é algo que não se define no processo. Certo, que é, não é? quanto tempo é que eu vou ficar aqui? A seguir, com quem? Quem é que vai ficar aqui comigo nesta zona de desconforto? Foi a minha esposa. Certo. Então, foi aqui que começou este processo. Sabes que é, vais à zona de desconforto e a seguir estabeleces quanto tempo é que eu estou disposto a estar nesta zona de desconforto, porque senão, tipo, ao mínimo desafio tu foges. Claro. Eu disse, não, durante 1 ano pelo menos eu vou estar aqui a bater com a cabeça na parede. É o meu stop losses. Certo. Okay? E daqui a 1 ano alguma coisa tem que acontecer. E passado 8 meses eu comecei a construir o primeiro protótipo, que não tem nada a ver com aquilo que é hoje, mas certo. Uma primeira coisa, ou seja, aconteceu, demorou 8 meses para acontecer. Certo. Mas eu tinha até 1 ano. E depois eu precisei de mais 3, de mais 2, certo. Portanto foram 3 anos, desde o momento em que eu me despedi até ao dia em que eu fiz o primeiro cliente, certo. Foram 3 anos, foi um processo de 3 anos. Primeiro ano foi isto,
encontrar o founder, encontrar um sócio, encontrar uma pessoa que acredite tanto como vocês. Certo. Lá está, o quem de suporte para tu estás na zona do desconforto e o quem é que vai estar a fazer o trilho contigo. Certo. O Vítor Brandão, o meu sócio, costuma dizer uma coisa que é: nós não procuramos um sócio para ter sucesso, nós procuramos um sócio para perder, para fracassar. Porque se eu te apresentar aqui uma ideia espetacular e disser que o sucesso é garantido, Com certeza, claro que sim. mas se eu disser assim, pá, a ideia é espetacular, mas certeza absoluta que isto vai dar porcaria. Ó João, olha, vou começar a praticar o meu não. Certo. É não. Não é? Assim, se me disseste que tens a certeza que vai dar, não é? Aí também eu digo que não, não é? Pronto, mas é. Mas é quando há uma grande probabilidade. Mas quando tu começas um negócio, vamos olhar para a realidade Certo. em Portugal. Quantas empresas é que passam o primeiro ano? Quantas empresas passam o terceiro ano? Certo. Quantas empresas chegam aos 10 5 anos, certo, Qual é a certo, porcentagem de empresas que conseguem faturar 1 milhão de euros? Certo. Estamos a falar de coisas reduzidíssimas. Certo? 1%, 2%, 5%. Não é? Portanto, nos primeiros, não sei se é 3 ou 1 ano, 80%, acho que é nos 3 anos, 80% das empresas fecham. Certo. Isto está condenado ao fracasso. Ser empreendedor é estar a fazer o caminho do fracasso. Só que no caminho do fracasso nós vamos encontrar a saída para o sucesso. Porque o destino nós já sabemos todos qual é que é. Mas, portanto, voltando aqui a esta parte do processo, que eu acho que isto é que é importante partilhar na jornada, foi claramente o encontrar um fundador. Eu costumo sempre dizer às pessoas que é: encontrem um sócio que esteja disposto a perder com vocês. E foi isto que o Daniel assumiu, que é: nós vamos criar um projeto que possivelmente vai fracassar, mas nós vamos fazer esse caminho e percorremos o caminho do fracasso, a meio encontramos a saída para um potencial sucesso, continuamos a correr para lá. Então o processo tem muito mais a ver com isto. Depois um processo de ok, a seguir sai da tua bolha, que é ok, não fiques fechado. Quando eu fui ao Shark Tank, quando eu comecei a ir às incubadoras de aceleração, foi o começar a sair, foi esse processo, foi começar a ganhar stakeholders à minha volta, a criação de ecossistema, a estar rodeado de pessoas que sabem muito mais do que eu, que já fizeram os caminhos que eu agora estou a fazer. Então o processo tem muito mais a ver com isto do que propriamente a ideia. Sim. Porquê? Porque a ideia que eu tive de criação do Swonk não é aquilo que o Swonk é hoje. O Swonk nasceu para ser uma plataforma em que ajudava os bloggers a criarem conteúdo para os seus blogs. Claro. E hoje, como tu viste, o Swonk não tem nada a ver com aquilo que então não teve nada a ver com aquela ideia, tem a ver com o processo que nós fomos percorrendo. E naturalmente isto daria aqui uma outra história. Eu estou aqui a pôr aqui só pontos muito sublimes sobre, não é sobre a ideia, é sobre o processo que tu fazes até ter um negócio. Certo. E nesse processo eu acho que todos os erros não são propriamente erros, porque é dessas aprendizagens que nos leva, e portanto se nós alterássemos uma dessas cenas atrás, isto não ia resultar naquilo que nós estamos agora. Portanto, esse não é o ponto, mas qual foi um daqueles momentos em que tu disseste assim, ok, se eu tivesse virado à direita em vez da esquerda, não tinha entrado neste caminho muito tortuoso que tive que depois que sair. Claro que é tudo aprendizagens, tudo constrói, mas quais foram assim alguns dos erros que tu dizes assim, tomei ali um erro que se voltasse atrás não teria feito aquela escolha? Pronto. O que eu faria logo mais rápido era validava no dia 1 se as pessoas estavam dispostos a pagar pela solução. O MVP, arranjar ali um... Não, o MVP eu tinha, só o MVP não tinha pricing. Era... Usem, abusem, depois um dia vê-se. Certo. E no dia, nós tínhamos na altura bloggers a usar, etc. Tínhamos uns 200 bloggers a usar a nossa plataforma tipo... Certo. E no dia em que nós dissemos, olha, agora a plataforma vai custar isto, só apareceu um para pagar. Pois. Eu acho que tinha sido tipo, valida a ideia, valida o conceito, mas valida se o problema que tu estás a resolver é um problema suficientemente grande para alguém estar disposto a pagar por isso. Nem que seja €1. Certo. Ok? Sim, pagar dizer que sim com a carteira, não é? É exatamente isso, sabes? E talvez tivesse sido aquilo que eu tivesse testado mais cedo. Porquê? Só para short story muito rápido. Nós lançámos a primeira versão deste Swonk, e já depois de termos ido ao Shark Tank, nós lançámos a primeira versão do Swonk em outubro, ok? 2 de outubro às 4 da manhã nós lançámos a plataforma, e em abril, portanto fomos de outubro até abril, nós decidimos testar o pricing. Tivemos aqueles meses todos só a fazer melhorias da MVP. Vocês precisam disto?
Bora por isto. Vocês precisam daquilo? Bora acrescentar aquilo. Vocês querem que o produto seja laranja? Bora por lá. Ai, cor-de-rosa às pintinhas amarelas? Bora por... E em abril, agora vamos pôr a plataforma paga. Não achas que essa cena é um bocado procurar fugir do medo de falhar? Porque enquanto não há pricing, não falhou. A partir do momento em que há pricing é o teste do algodão. Não é? É o teste do algodão, mas claro. Mas é o... Porque há muitos empreendedores nessa cena de pá, eu tenho uma ideia, é espetacular, e então porquê é que não fazes? Porque enquanto eu não fizer, ninguém me diz que não. Não é? Sim, isso aí é um estado, certo, é um estado ainda lá atrás. Mas no momento em que tu pões um preço, agora as pessoas podem dizer que não, de borla ninguém te vai dizer que não, isso, não é? É isso. Então é isso. Eu acho que é erro. Sim, é um erro. Foi uma decisão, certo. Tomada e depois nós, em abril, estávamos em abril de 2017, eu já tinha estourado mais de metade do dinheiro que tínhamos trazido do Shark Tank. E em abril eu decidi fazer um restart. Lembro-me que na altura levei um slide assim para os meus sócios, o Miguel e a Isabel, que são sócios investidores no início, e levava mesmo com uma música Wake Me Up When September Ends. O que eu lhes disse foi, olha, nós estamos aí no caminho errado, deem-nos até setembro para nós reestruturarmos a plataforma, para servirmos outras pessoas e para cobrarmos por isso. Então eles disseram, bora lá então até setembro, conseguimos chegar lá com este dinheiro. Eu disse, conseguimos, ainda conseguimos mais um bocado. A gestão para mim, né? Portanto, eu tinha aquilo bem oleado. E nós lançámos a plataforma que nós queríamos vender em setembro, mas em junho, quando eu trouxe os futuros clientes para a plataforma, foram 10, eu disse assim, vou-vos entregar este produto, mas o produto vai custar X. Se nós entregarmos isto, vocês estão dispostos a pagar isto? Disseram, estamos. Lançámos a plataforma em setembro, de setembro a novembro eles testaram, e em novembro os 10 pagaram. Os 10 pagaram? Os 10 pagaram, todos pagaram. Isso é difícil. Dia 6 de novembro, todos eles pagaram. Isso é difícil. E hoje quase todos eles são nossos clientes. 100% ainda. É obra. Sim. 100% é obra. Foram aqueles 10 e pronto, depois a partir daí foi. Então acho que é só isso, é tipo, testa a consciência e a vontade de alguém com euros em cima da mesa. E esse teste faz-me lembrar aqui outra coisa, que é, eu no outro dia estava a falar com um amigo meu que trabalhou muito tempo também em incubadoras. Ele próprio tem a sua startup e fez o seu negócio e trabalhou em incubadoras e está também ligado aqui à comunidade do Ricardo Teixeira, do que é, etc. E nós estávamos a falar sobre a forma certa de startups e os leans startups e as cenas e ele estava-me a dizer, não, porque esta cena está toda estudada, estes gajos têm tudo isto estudado, sabem que primeiro é preciso fazer isto e depois aquilo e depois aquilo e depois aquilo. E eu estava um bocado a fazer de advogado do diabo, não porque não achasse que aquilo que eu estava a dizer fosse mesmo certo, mas porque queria fazer aqui o contraponto. Mas o meu ponto é, tudo isso é muito bonito, mas se tu conseguires alguém, se tu fizeres a primeira venda a alguém, logo, tipo, sem testar conceito, sem ir para a rua fazer porque o próprio fazeres um webinar para ver se isto funciona é uma prova de conceito, não é? Vais logo testar para ver se a pré-venda. É pré-venda, o Kickstarters desta vida, não é? Sim, que metem lá o produto e dizem assim, se eu tiver dinheiro, eu vou-vos entregar. Qual é o teu feeling de teres criado empresas e de vez agora muitas nas tuas mentorias, nos teus programas, enquanto investidor? O que é que tu achas que é mais essencial? É as pessoas seguirem ali os passinhos de perceberem quem é o avatar, o que é que ele gosta, o que é que não sei o quê, qual é o MVP, quando fazerem as entrevistas, criarem uma versão beta, não sei, ou não sei, fazerem uma venda e depois logo se vê o que é que acontece. Mesmo com a venda, sim, há esse espaço na mesma. Certo, mas de uma forma diferente, não são estruturados. Só que repara, o meu único ponto disto é que quando nós fazemos isto, nós estamos à procura de encontrar um problema. Certo. E quando tu queres resolver uma coisa, tu já identificaste o problema, tu já sabes quem é a audiência. Então o que agora tens de fazer é, se eu te entregar isto, é validar uma hipótese, que é, se eu te entregar isto, tu pagas isto, faz uma pré-venda, dá-me o teu dinheiro, já. Uma pré-venda, nem que seja, vais só pagar 30% do valor, não é? Certo. É os negócios lifetime deal, em software que acontece muito. Certo, eu vou lançar um software, tenho um software que ainda está muito embrionário, pagas one shot para sempre. É uma fonte de validação. Então, os fundadores do Basecamp, que é um software também de produtividade, já ouvi falar, sim, de gestão de tarefas, etc. Eles têm um termo que é stay up. Não é startup, é stay up. Okay. Que é criar alguma coisa, iniciar alguma coisa, mas mantenha aquilo de pé. Profit desde o dia zero. Cria alguma coisa que seja sustentável. Sabes? Eu acredito muito nisto. E eu sempre fui muito por este caminho de bootstrap, porque eu acredito que eu não posso
isto tem a ver com o meu perfil enquanto gestor. E repare, eu tive investidores, mas foram investidores de um ponto de vista de criar uma empresa sólida, não criar uma empresa em cima de venture capital. Não há o certo nem o errado, há a forma como tu te sentes mais confiante em fazer esse determinado caminho. Portanto, eu acredito muito neste conceito de stay up, e para tu teres uma stay up tu tens que vender desde o dia zero, ou pelo menos tens pré-compradores, ok? Que tens um acordo com eles, que é no dia em que eu lançar isto vocês estão dispostos a pagar. Portanto, eu não acho que há um caminho ou outro, eu acho é que às vezes o que falta aí é a velocidade, sabes? E que quando nós fazemos esse caminho de identificar a persona, o avatar, o business model, nós estamos a tentar encontrar o problema, nós estamos a tentar muitas das vezes criar um problema, e eu acho que nós temos que procurar coisas que precisam de ser resolvidas para entregar soluções mais rápido. A velocidade cada vez mais faz a diferença nos dias de hoje, não é? Ou seja, no mundo em que tudo é replicável, tudo é copiável, tudo é... Tirando nós próprios, não é? Tirando tu, a Swanky é completamente copiável amanhã. Claramente, não é? Ou a nova versão que está a surgir no dia seguinte pode ter uma cópia completa. Claramente. A velocidade aqui faz a diferença. Mas, obviamente, a comunidade que tu estavas a falar há pouco faz ainda mais a diferença para manter as pessoas lá, porque é importante chegar ao mercado e chegar rápido e chegar com a solução, mas depois é importante manter as pessoas, senão elas trocam para a próxima solução. Quais são os pontos-chave que tu, tendo uma empresa que é completamente copiável, como é que tu consegues manter os teus clientes lá e não os deixar ir para a solução mais barata ao lado, a Swanky mais barata ali ao lado? O que é que tu fazes por eles, para eles quererem ficar lá? Olha, isso tem muito também a ver com os nossos ou seja, valores. Na perspectiva de comunidade, de dicas para a comunidade. Tem muito sempre a ver também com os valores tão intrínsecos dentro da nossa empresa. Há um que é a transparência. Em primeiro lugar, que é tu seres transparente com os clientes, que é quando merda acontece, tu tens que dizer que merda aconteceu. E portanto acho que a parte da transparência acho que é fundamental. E nós já tivemos muitos momentos da nossa empresa que, se nós não tivéssemos sido transparentes com as pessoas, nomeadamente quando recebemos um desligamento do Facebook, da API do Facebook durante uma semana, se nós não tivéssemos sido transparentes com as pessoas, nós tínhamos perdido 80% certo dos clientes. Eu acho que a parte da transparência é muito importante, da forma como nós somos transparentes no chat, que é quando alguma coisa está a dizer, sim, temos consciência que isto está a acontecer, a nossa equipa está a resolver, não tentamos mascarar as coisas, não, está a acontecer, ui, que estranho, deixa-me cá ver. Não, está a acontecer, está identificado, vamos tentar resolver. Acho que há um outro ponto que tem a ver com a gratidão, que é nós somos gratos aos nossos clientes, nós somos gratos, nós criamos determinados momentos onde nós agradecemos. Imaginem, ainda agora, nós vamos estar a enviar aos clientes portugueses, que é 90% dos nossos clientes, nós vamos estar a enviar placas a clientes que já estão há mais de 5 anos connosco, uma placa. Outros recebem, quando já bateram 10 mil publicações, 25 mil publicações através da nossa plataforma, vai um cartão meu a agradecer e diz lá, somos gratos, obrigado por esta jornada. E depois uma coisa que eu tento sempre pedir muito à minha equipa é empatia, que é coloquem-se no papel dos clientes. Se um cliente está a reclamar, não achem que... Coloquem-se no papel. Mas há um ponto que é a disponibilidade. E se tu fores hoje ao nosso software, tu vais ter uma equipa de onboarding contigo nos primeiros passos, tu vais ter uma equipa de retenção que está lá num suporte, que é uma pessoa que não é um bot, e tu dizes-me assim, João, mas isso é escalável? Eu aprendi uma coisa que é do things that don't scale. Sabes? Tipo, faz coisas que não escalam. Depois tu achas o caminho para a escala. Mas até tu testares que aquele é o melhor caminho, não te preocupes com a escala, não te preocupes que seja uma coisa escalável, não. Tipo, faz o bem, faz o correto, porque o jogo dos negócios é um jogo de LTV, de Lifetime Value. Certo. Não é um negócio de CPL, não é quem adquire as leads mais baratas. Enganem-se, marketeers. É quem mantém o cliente durante mais tempo a pagar mais tempo. E este é que é o jogo. Por isso é que eu estou sempre a dizer à minha equipa, tipo, é customer-centric. É tudo na orientação do cliente. Então por isso é que nós pomos muita carga nisto, ok? No atendimento, no suporte, vais à nossa plataforma, tens o nosso suporte. Claro que tu não consegues controlar, que amanhã clientes vão para a concorrência, faz parte do jogo. Claro, sim. Certo. Clientes vão, clientes vêm, mas hoje um cliente hoje fica connosco entre 30 a 33 meses. Em média, um cliente fica connosco entre 30 a 33 meses. Claro, temos clientes há 6 anos connosco, como temos clientes que estão há 2 meses connosco, outros ficam 3 meses connosco e saem. Mas em média, o nosso LTV hoje, ok, é uma LTV de 30 meses.
Certo. Okay? Então demonstra muito este efeito de comunidade que nós temos. O próprio evento Social Media Hackathon também ajuda muito a ter esta comunidade. Estamos a desenvolver agora uma comunidade para escalar, que é o Open Social, ok? Com uma framework de social media, onde nós vamos criar uma framework, uma espécie quase de business model Canva, onde as pessoas têm que fazer, chama-se Share, que também é um termo muito de redes sociais, tem a ver com o Search, Humanize, Act, React e Evaluate. É todos os passos que um Social Media Manager tem que seguir. Estamos a transpor essa framework para dentro do software para ele fazer tudo integrado. Portanto, também tem a haver um caminho grande de educação para teres esta comunidade sempre envolvida num conjunto de coisas que estão a acontecer. Quem é o teu... Obviamente eu para a preparação deste podcast vi vários minutos de outras entrevistas tuas e portanto obrigado pela honra. Sei que os teus heróis são obviamente os teus pais também, e portanto que há aí uma forte ligação à família, como naturalmente acho que é normal. Nesta perspectiva de negócios, de criação de comunidade, de customer centric, quem são os teus ídolos, os teus... ídolos é uma palavra muito... mas se calhar muito forte, mas quem são as tuas referências? As minhas referências são os meus sócios. Ok. As minhas referências são os meus sócios. É o Miguel Ribeiro Ferreira, que já construiu não sei quantas empresas, é a Isabel de Botão, é o Vítor Brandão, é o Daniel, o miúdo de 17 anos, hoje tem 25, mas começou aos 17 anos, ia para a escola das 8 da manhã às 6 da tarde, chegava a casa, ficava a programar até às 10 da noite, ia dormir no dia a seguir igual, chegava à sexta-feira e ficávamos a... As minhas referências são as pessoas que estão à volta no meu ecossistema. Claro que há momentos de inspiração que tu vais buscar um Tiago Nigro, um Jeff Bezos, um Elon Musk, está tudo certo. Mas isso são inspirações. As minhas referências é o meu ecossistema. São as pessoas que todos os dias estão-me a gerar desconforto, estão-me a provocar. O Daniel, o meu CTO, quando eu chego a uma reunião, eu quero as coisas, ele desmonta aquilo tudo, gera-me desconforto, eu fico lixado com ele. O Vítor, quando eu estou nas interações com ele, estamos a discutir as nossas mentorias, os nossos negócios, os nossos investimentos. O Miguel e a Isabel, quando me trazem coisas que eu fico assim... Uou! Tipo, quando de vez em quando me posicionas assim, por isso é que eu sou só estes gajos. Percebes? Para mim são essas as referências, portanto eu não preciso de um wannabe, eu preciso de ter pessoas certas dentro do meu ecossistema e que são boas pessoas. No final do dia eu aprendi uma coisa com o Miguel, que foi: João, pá, negócios vão, mas as pessoas é que ficam. E o Miguel, em 2019, nós tivemos um grande problema dentro do software, que podia ter falido a empresa. Eu na altura estava no Brasil, liguei para o Miguel cá em Portugal e disse ao Miguel: está a acontecer isto, pá, isto de certeza absoluta que não vai acabar bem. E ele disse uma coisa que foi: João, independentemente do que acontecer, nós vamos continuar a ser sócios. É isto. Pessoas é que ficam. Portanto, as minhas referências são as pessoas que estão dentro do meu ecossistema. Os meus pais têm a ver com uma das maiores aprendizagens que eu tive dentro da minha vida sobre o sacrifício. E que nem sempre o sacrifício, as pessoas levam muito o sacrifício para o mal. O ser mau, o sacrifício é mau. É bom o sacrifício. Quando o propósito é maior que o sacrifício, claro, o sacrifício é bom. E os meus pais sacrificaram-se em determinados momentos, não porque nós nunca fomos uma família, não vou estar aqui a contar uma história de pobre, porque nunca o fui, fomos uma família da classe normal, não vou estar aqui a inventar histórias, mas quando digo sacrifício, eu sei muitas vezes que, não compravam alguma coisa para eles para me dar a mim, para me potenciar alguma coisa de melhor que eu pudesse, né, aproveitar isso. E por isso é que hoje sou muito grato aos meus pais, e portanto em tudo que eu os puder ajudar eu vou estar sempre a ajudar, mas é mais no sentido de, foi uma das maiores lições que eu tive com os meus pais, que é: tu tendo muito ou pouco, tu consegues dividir o pouco. Sabes? É muito isto. É que nós às vezes achamos que, pá, eu vou estar 5, mas eu para estar 5 preciso ter 10. E às vezes eu posso estar 5 se eu tiver 6. Isto eu aprendi com os meus pais. Olha, e que mensagem é que tu, obviamente, eu já te vi atuar ao vivo. Parece um cantor, não é? Estou disponível para as festas né, que aí vem agora, as Romarias. Agora as Romarias, exatamente. Se quiserem intercalar entre Kim Barreiros e Rosinha com um bocadinho de empreendedorismo, que mensagens é que tu queres deixar à malta que está naquele ponto que eu acho que é muita gente de pré-empreendedor, que é: eu tenho aqui uma coisa, mas não sei se é de arriscar, não sei se é de ir, não sei se é de ficar. Tu fizeste aquilo que normalmente se diz que se tem que fazer, que depois a malta toda, depois de fazer, diz que não é preciso, que é: vocês não precisam de ser radicais. Eu por acaso fui e deixei tudo para trás, queimei os barcos todos, disse que ia fazer, mas vocês não, vocês podem ir devagarinho. Dá mesmo para ir devagarinho, é mesmo preciso queimar os barcos todos. Não, até porque imagina, qual é a coisa certa que nós temos na vida? Nós vamos morrer.
assim, eu costumo dizer que até ver ainda não me aconteceu, e a maior parte das pessoas que eu conheço também não lhes aconteceu, portanto eu não tenho a certeza. Mas está escrito. Não, porque pensarmos que, imagina, se nós tivermos sorte, Sim. se nós formos gajos com sorte, Sim. nós vamos viver 75, 77, 78 anos. Certo. Eu já estou nos 50%. Certo. Eu já estou na segunda parte do jogo. Certo. E portanto, o tempo é curto. E se esta vida que nos deram, nós até conquistamos, não é? Nós até conquistamos porque nós fomos o bichinho que andou mais rápido, não é? Para chegar lá à coisa. Portanto, nós também de certa forma conquistamos. Mas se nos deram isto, vale a pena que isto seja memorável, vale a pena que a gente realmente faça alguma coisa que um gajo diga assim: é por isto que eu acordo todos os dias, é este o meu drive, é isto que me puxa. E eu felizmente, em algum momento da minha vida, tive este pensamento. E não foi porque eu queria empreender, porque eu não queria ser empreendedor. Eu não vou estar aqui a dizer, não, eu fui porque eu acreditei muito em mim. Não. Pá, eu despedi-me para me casar, porque ia mudar de país. Foi isto. Certo. Agora, a partir do momento que isto aconteceu na minha vida, foi todos os dias, toda a noite, sem fins de semana, sem mimimis. Pá, ainda este fim de semana, eu estava com uns amigos meus que agora também já regressaram de Inglaterra. Pá, já que a vida feita, trabalharam muito, ganharam e agora estão com a vida feita, não é? Em termos da situação deles. E o Bruno, ele vai ouvir isto, eu tenho certeza que o Bruno vai ouvir isto, que ele diz que agora ouve tudo que é meu, mas o Bruno confidenciou-me uma coisa este fim de semana. Estávamos a falar, estávamos a dar uma... Ele assim, pá, é que eu dizia à Ana, quando chegava a casa, eu disse assim, aquele gajo, pá, ele não faz nada, ele deve estar tudo em... Eu estava lá em Inglaterra, então imagina, eu lá em Inglaterra, perguntavam à minha esposa, e o que é que o teu marido faz? Está em casa. Imagina, enfermeiros a perguntarem para enfermeiros. Certo. Pessoas que trabalham por conta de outrem a perguntar para pessoas que trabalham por conta de outrem. Pessoas que não são empreendedoras para falar para pessoas... O que é que o teu marido faz? Pá, o meu marido está em casa, está a desenvolver um projeto. Pois, deve estar. Pois está. Deve. Entendes isto? Claro. Pá, e o Bruno estava-me a dizer que eu achava mesmo que tu estavas mais em casa a jogar computador. Sim. Porque a malta às vezes dizia-me assim, olha, queres vir jogar ténis? Eu disse, não, que eu estou a trabalhar. A minha esposa... Certo. A minha esposa tinha dia... ela trabalhava mais ou menos... Ela fazia turnos de 12 horas, certo. Eram 35 horas semanais, portanto dava mais ou menos 3 dias. Imagina, uma semana trabalhava 3 dias, outra semana trabalhava 4 dias. Certo. E tinha os days off. E ela às vezes estava no day off e dizia assim, vou ao centro, queres vir? Eu disse, não, que eu estou a trabalhar. Eu no final vou lá ter contigo. Daqui a 2 horas, daqui a 3 horas eu vou lá ter contigo. Ou seja, pá, muita disciplina que eu tive de ter durante muito tempo. E aquela coisa de que vou tentar explicar às outras pessoas aquilo que eu estou a fazer, não vale a pena. Não tentem explicar a uma pessoa que não está no mesmo padrão de mindset que vocês estão, a dizer que aquilo que vocês estão a fazer tem futuro. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas então é muito isto. É tipo, havia muito aquele estigma de que pá, eu estava ali a coçá-los. E agora que tens 2 filhas, o que é que estás disponível? Ou seja, como é que tu vês esta cena da zona de conforto e da zona de desconforto? Porque, não é? Quando começas a empreender e estás no início de vida e dizes, vou tirar aqui um ano porque não tenho essas responsabilidades. Mas há malta que já as tem. Mas esse foi um dos racionais. Eu tomei a decisão porque eu fiz exatamente isso que é. Eu estou numa fase da minha vida que não tenho casa, não tenho... vou falhar o tempo, como é que se diz? Aquilo que nós pagámos ao banco, não tenho hipoteca, não tinha, agora tenho. Não tinha uma hipoteca, não tinha filhos, não tinha uma responsabilidade grande de ter outro sustento. Hoje é o desconforto versus risco. Certo. Que é não. E hoje, enquanto gestor, eu posso fazer investimentos. Aliás, eu estou a trabalhar cada vez mais nisso, mas é como é que eu protejo o meu património e como é que eu protejo o património das minhas filhas. Okay. Claramente isto que é. E reparem, há muito aquela coisa de que não, nós temos que tomar riscos, nós temos que não sei o quê. Warren Buffett, é ele que está a dizer, não sou eu. Ele diz uma coisa que é, eu sou averso ao risco. Então sempre que eu vou investir numa empresa, eu minimizo o meu risco ao máximo. Então isto não é sobre maximizar riscos, isto é sobre tomar os riscos, minimizando o efeito dos riscos. Certo. Então não é um all-in, eu não acredito em all-ins, não ponham a segurança da vossa família por uma ideia, por um projeto que agora está a nascer, mas isolem muito bem isso, mas depois vão atrás. Porquê? Porque há outras formas de ir buscar dinheiro, nomeadamente de investidores. Certo.
E não é preciso. Claro que é importante o skin in the game, claro que é importante, mas tu já dás o teu tempo, já dás o teu esforço, o teu couro, não é? Já pões lá os teus anos de vida, que é a coisa mais preciosa que tu tens, porque dinheiro vai e vem, anos de vida nunca mais, certo. Não é? Então é um bocado isto, tipo, mas não há outra forma a não fazer sem ser intensamente. E portanto não há aquele discurso de que vai haver... Reparem, ainda há fins de semana que eu estou a trabalhar. Para já, porque não, quer ser... mas é isto, tipo, o que eu hoje tento de fazer é uma gestão do meu tempo, que é, vou coordenando com a minha esposa, ok, imagina, domingo à tarde, vamos almoçar fora, vamos sair, ok, então eu acordo, em vez de ficar na cama até às 9 da manhã, acordo às 5h30, e das 5h30 às 9 da manhã eu estou a trabalhar, às 9 consigo tomar um pequeno almoço com a minha família. Então é isto, é coordenação, todos nós temos 24 horas, o que é que nós estamos a fazer com este tempo? Eu não queria acabar com esta frase clichê, mas é muito sobre isto, sobre isto. É o que é que eu vou fazer com a porra do tempo que eu tenho. Certo. E a disciplina que estavas a falar disso é importantíssima, porque eu acho que aquilo que depois muitas vezes falha em muitas ideias. Primeiro falha na nossa própria vida em muitas coisas, não é? Seja no exercício físico, seja na alimentação, seja no descanso, seja em tudo isso. Mas esta ideia de muitas vezes perguntam-me, pá, Ricardo, que dicas é que tu tens para eu estar mais vezes motivado? E a dica que eu tenho é, faz sem estar motivado, não é? Eu costumo dizer isto aos meus filhos digam assim, pessoal, é para pôr a mesa, mas eu não quero, então põe sem querer, pronto, é isso não? Sabes que é isso que é motivação, é fazer mesmo quando não acontece, não é? Agora se pode ser, isso faz sem querer. Incrível, faz sem querer, é muito incrível. Mas sabes que eu mais do que aquele compromisso que eu tinha comigo, eu tinha um compromisso com a minha esposa. Certo. Porque eu não podia falhar com ela. Porque ela estava a arriscar comigo. Então às vezes eu pergunto, que merda de homem é que eu sou? Sim. Se ela está a trabalhar, eu estou agora aqui no sofá da televisão. Certo. Quando ela está lá... O tal propósito, não é? O tal percebes, propósito tipo, que nós estamos a... E às vezes muito mais do que vocês serem corretos com vocês mesmos, que às vezes nós temos pouco respeito por nós, mas tenham respeito pela pessoa que está ao nosso lado. Encontramos alguém que nos... E a minha mulher é zero empreendedora. Nós até já tivemos um projeto de empreendedorismo, a Baby Box juntos, etc. A minha mulher não quer muito empreender, mas foi a pessoa que me deu ali o aso para eu não desistir daquilo que estava a fazer. Bom, muito bem. Olha, vou-te deixar aí para os seus 177 afazeres antes das 7 da tarde. Agora uma reunião agora a seguir. Olha, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela esta disponibilidade. Foi um gosto, Ricardo, e obrigado, pá, obrigado pelo convite, obrigado, foi muito foi bom. Espetacular. Gostei muito de estar aqui e discutir até perguntas que normalmente até nem discuto. Obrigado por teres trazido isso. Foi obrigado. Muito bom, pá. Espetacular, ótimo.